Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, dia 24 de agosto de 2021, né, meu povo? Vamos lá. Começar aqui, ó, com uma frase aqui do grande Charlie Chaplin. Uma foto dele aqui, ele está parecendo aqui, na verdade, é com Bob Dylan, né? Cabelo aí todo atrapalhado, uma cara de Bob Dylan. Charlie Chaplin com cara de Bob Dylan. Mas aqui, ele fala aqui que é o seguinte: enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro, né? Isso é interessante, né? Então, sonhar é importante, tá, gente? Não existe vida, né? Que a vida não tem muito sentido se a gente não sonhar, se a gente não desejar alguma coisa, né? Entendeu? E esses sonhos, eles não necessariamente são sonhos materiais, né? Eles são sonhos aí de objetivos né, coletivos, né? Podem ser sonhos individuais também, é óbvio, de uma aquisição, de, de ter uma casa, de ter, sei lá, o que for, mas são sonhos, os sonhos são importantes, tá? E é sempre importante a gente acreditar nos sonhos, tá certo? Muito bem. Vamos lá, vamos registrar a presença, tá? Eu vou colocar aqui a nossa senha da aula de hoje, eu vou colocar aí no chat para vocês, tá? Tá aqui. Muito bem. Aqui, ó, tá? GV9ZK4, tá? Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito, né, do potencial elétrico. Vamos estar aqui falando aqui de alguns exemplos de aplicação do potencial elétrico, tá? Beleza? E a gente vai estar associando com aquilo que foi descrito nas aulas teóricas, tá? E esse conceito. Eu falo para vocês, né, que o conceito de potencial elétrico ele é um conceito um tanto quanto que um pouco abstrato. Isso é fato. Sim, é um conceito um pouco abstrato, né? Mas é ele que vai desembocar depois o quê? No desenvolvimento de geradores, o desenvolvimento, a questão da conceituação da corrente elétrica, que é pontos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha só, esse exemplo aqui é um exemplo que pede para a gente poder calcular o potencial elétrico devido a uma superfície esférica condutora com uma carga Q, tá? Então, como é que fica essa questão, né, quando você tem uma casca, né, aqui, né, uma superfície esférica condutora, tá? E aí o que, que vai acontecer? Pode ser uma casca esférica ou pode ser uma esfera maciça condutora, né? O que a gente sabe do que a gente viu lá quando a gente estudou um pouquinho, né, a respeito do campo elétrico, é de que, ó, as cargas em um condutor carregado, né, vamos supor que esse condutor aqui esférico, tentei desenhar uma esfera, ela esteja carregada positivamente. O que a gente observa? É que as cargas elas vão se localizar onde? Na superfície externa desse cara. Isso aqui é um caso que a gente discutiu, né, lá quando a gente estudou campo elétrico. Tá bom? Então, o que acontece? Isso aqui é para todo condutor elétrico, para todo condutor elétrico, a gente tem o quê? Que a carga, o excedente de carga, né? A carga resultante, ela vai se localizar toda na superfície externa desse condutor. De forma que a carga dentro do condutor é nula e, consequentemente, o campo elétrico aqui ele é nulo. Tá? Então, quando a gente discute potencial elétrico, a gente está, na verdade, né, a gente está reforçando aquilo que foi visto em termos de campo elétrico. Tá? Então, aqui só para dizer, então é esse caso que nós vamos estar trabalhando. Muito bem, vamos lá. Olha só. Ó, considere que a superfície esférica de raio R e que tem uma densidade superficial, tá, de carga. E aí essa superficial de carga, sigma. Né? Por quê que dá uma carga superficial? Né? Essa seria a definição. Porque justamente para uma esfera condutora, toda a carga ela vai estar localizada na superfície externa desse condutor. Né? Não foi dado aqui, por exemplo, uma densidade volumétrica, né, de carga, uma densidade volumétrica de carga. Foi dada uma densidade aqui, ou sigma. Isso aqui diz respeito ao quê? A uma densidade superficial de carga. Então, isso aqui tem a ver com superficial. Então, imagina essa situação, né? O que está interessado nesse exemplo, nesse problema? É o que é? É no potencial elétrico em todos os pontos internos e externos dessa superfície.
Tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente poderia aqui, né, calcular esse potencial elétrico, tá, para essa superfície esférica finita, né, utilizando essa integral. Né? Potencial elétrico é integral, tá, de K dQ sobre R. Tá? Então, a gente poderia estar usando essa equação. Só que acontece o seguinte, tá? Uma vez que a gente conhece o campo elétrico, tá? Num condutor carregado, é aquilo que eu falei, o campo elétrico no interior do condutor ele é nulo, fica muito mais fácil, tá? A gente calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico do que resolvendo essa integral. Então, nós vamos partir da definição, né, da relação que tem entre diferença de potencial, tá, e a integral do campo elétrico vezes o elemento diferencial de comprimento, né, o dl. Né? Então, a gente sabe que existe essa relação direta. Né? Quando a gente tem um campo elétrico uniforme entre placas paralelas, por exemplo, a diferença de potencial entre dois campos é o quê? É o produto entre o campo elétrico e a distância entre esses dois pontos. E quando a gente tem uma distribuição de cargas que é diferente de um campo elétrico uniforme, a gente vai usar a integral do campo vezes o elemento infinitesimal de comprimento. Então, o que acontece aqui? Fora da superfície esférica, o que a gente tem? A gente tem que o campo elétrico ele é radial, tá? E ele vai coincidir com o campo elétrico total na origem. Tá? Considerando essa relação aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a definição de campo elétrico para todo ponto externo a essa superfície esférica, ou seja, para uma distância r maior que o raio dessa esfera, né? Então, a gente tem aqui a esfera de raio r, tá? Então, se eu pegar aqui um pontinho aqui, ó, esse ponto P, que está a uma distância rzinho do centro dessa esfera, o que vai acontecer? Eu vou ter que o campo elétrico nesse ponto é o campo elétrico radial. Né? Se a gente considerar ó, que esse cara está carregado positivamente, nós já vimos lá a relação, né, do campo elétrico gerado, aqui vai gerar um campo elétrico de afastamento, esse campo elétrico de afastamento ele é radial, e eu represento ele pelo vetor ER. Esse vetor, ó, quanto que ele vale? Ele vai ser igual à carga, perdão, a constante eletrostática, vezes a carga, que a gente considera ela toda concentrada no centro, dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? E aí o que a gente observa aqui? Que essa carga ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual à área vezes a densidade superficial de carga, em que 4πr ao quadrado é justamente o quê? A área da esfera. Né? Então, o que nós temos aqui? O que é densidade superficial de carga? Sigma. Ela é a carga total dividido pela área. Então, a carga que vai definir o valor desse campo elétrico no ponto P, distante uma distância R, ele vai ser o produto de quem? Ó, a carga Q, então, ela vai ser igual a área vezes quem? Vezes a densidade superficial de carga. Tá bom? Essa seria a carga total que vai estar na superfície desse cara. Bom, e aí, quando a gente vai discutir em termos de potencial elétrico, né, a gente tem o quê? Que o trabalho que é necessário para trazer uma carga de prova lá do infinito até um ponto A, né, ou um ponto P que está distante R do centro da esfera, da superfície esférica, né, e aí, consequentemente, ponto E, distância R, com R maior do que Rzão, o raio da esfera, esse é o mesmo trabalho que seria necessário e realizado para uma carga pontiforme na origem. Tá? Então, a gente tem essa aproximação. Né? Quando eu pego aqui esse cara, ó, o trabalho que eu vou fazer para pegar uma carguinha de prova lá no infinito e trazer até a distância R é o mesmo calculado se essa carga tivesse toda onde? Concentrada aqui no centro. Né? É a proximidade aí, né, dessa questão da como essa distância R é muito maior que o raio da esfera, a gente pode considerar que essa esfera, essa superfície esférica carregada, se comportaria como uma carga pontiforme. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Então, esse potencial elétrico, ele vai ser dado por quem? Né, para pontos em que a distância é maior do que o raio. Ele vai ser igual a quanto? A K, que dividido por R, a definição clássica de potencial elétrico. Né? Lembrando que o potencial elétrico, o que é? É energia potencial elétrica por unidade de carga. Muito bem. Agora,
O potencial elétrico no infinito, né, considerando aqui que essa distância R vai aumentar para caramba, ele vai ser igual a zero. Tá? Então a gente tem essa relação. Né? O trabalho, quem que é o trabalho? O trabalho é a variação de energia. Que energia? Energia potencial elétrica. Então eu tenho que potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. Tá? Daí essa definição que a gente viu para o potencial elétrico, né? Para um ponto externo à superfície esférica carregada. Então, olha só, não é necessário realizar trabalho para deslocar uma carga de prova de ponto para ponto no interior da superfície esférica. E isso tem a ver com o quê? Tá? Olha só. Aí entra aqui ó, essa afirmação, que é justamente o quê? Que o potencial elétrico no interior dessa esfera condutora carregada, ele é constante. Tá? E de onde que nós vamos ver isso aqui? Né? Então, quando eu tenho aqui ó, a diminuição da distância do ponto, né, se aproximando para a superfície da esfera, o que, que vai acontecer? O potencial elétrico ele vai se aproximar desse valor kq sobre o raio da superfície esférica. Tá? Então, aqui, a gente tem já uma outra situação, que seria o quê? O potencial sobre a superfície. Tá bom? Logo, o valor do potencial no interior, ele, uma vez que ele é constante, né, o que, que vai acontecer? Ele também vai ser igual ao valor do potencial na superfície. Porque se o potencial da superfície for diferente do potencial no interior dessa superfície esférica carregada, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diferença de potencial. E se eu tiver diferença de potencial, o campo elétrico ele não vai ser nulo dentro da superfície esférica. Tá bom? Então, o que, que acontece aqui em termos aqui do potencial elétrico? Olha lá. Para distâncias menores ou iguais ao raio da superfície esférica carregada, o potencial elétrico ele é igual a kq sobre R. R constante. R o raio da superfície esférica carregada. Então, a gente tem valores constantes para o potencial elétrico. Para R maior, né, do que Rzão ou igual, aí você tem ali, né, um limite, né, do que é maior do que R e menor do que R. Né? Então, ele vai ser dado por quem? Por kq sobre R. Tá? Então, isso aqui é um conceito relacionado com potencial elétrico. Tá? Isso aqui é uma propriedade dos condutores, né, aqui especificamente esféricos carregados. Condutores esféricos carregados. Tá? Então, olha só, a função potencial elétrico para uma superfície esférica está carregado com a carga aqui, ela vai ser dada através dessa figura aqui. Tá? Essa figura aqui ela é emblemática e resume todo esse exemplo 3 que tratou de uma superfície esférica carregada. Tá bom? Uma superfície esférica condutora carregada. Olha bem, então eu tenho aqui, olha só, ó, olha que interessante, ó, de zero, ou seja, no centro da esfera, está aqui, ó, até R, né, que é o raio da esfera, o que, que vai acontecer? O potencial elétrico ele é constante. Por que, que esse potencial elétrico é constante, pessoal? Tá? Nós temos aquela relação direta, olha só, diferença de potencial, vamos pegar aqui, ó, dois pontos aqui dentro, o ponto A e o ponto B. Tá? Então vamos pegar aqui ó, a diferença de potencial do ponto A menos a diferença de potencial no ponto B. Esse cara vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a integral, tá? Ele vai ser igual a integral. Oh, gente, desculpa aí, tá? Ele vai ser igual a integral do campo elétrico, tá? Vezes quem? Vezes o vetor de posição, a distância entre o ponto A e B. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Olha só, o campo elétrico aqui, ele é o quê? É nulo aqui dentro do condutor. É aquilo que a gente falou. Isso aqui nós vimos lá atrás, ó, quando a gente estudou lá, né, a partir da lei de Coulomb, o conceito de campo elétrico. Então, se o campo elétrico é nulo, o que, que vai acontecer com essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? A diferença de potencial entre o ponto menos a diferença de potencial no ponto B. Olha só, considerando, ó, que aqui dentro ó, eu tenho que o campo elétrico igual a zero, é nulo, então eu vou ter que o potencial em A é igual ao potencial em B. VA é igual a VB. Certo? VA é igual a VB. Tranquilo? Tá? Então, dentro da superfície esférica, condutora carregada, pode ser uma casca esférica, pode ser uma esfera maciça condutora, o potencial elétrico ele é constante e vale kq sobre R.
A partir do ponto aqui, ó, localizado na superfície da esfera, ou seja, por uma distância aqui, ó, a distância R aqui, ó, ela é maior do que o raio da esfera, o que vai acontecer? Ele vai cair de acordo, né, com o inverso da distância. Então vai ser kq dividido por R. Então, aumentando a distância R, eu vou diminuir o valor do potencial elétrico. Tá bom? Eu espero que eu tenha explicado aí bem essa figura que trata justamente do quê? Né? Desse caso, desse exemplo relacionado com potencial elétrico. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Uma coisa importante, ó. Apesar do campo elétrico no interior da superfície esférica condutora ser nulo, isso que a gente acabou de dizer, o potencial elétrico nesta região ele é constante e diferente de zero. Tá bom? Vocês lembram lá das aulas de campo elétrico em que a gente discutiu uma figura parecida com essa? Só que aqui, ao invés de ter potencial, a gente tinha campo elétrico em função da distância. Tá bom? Então aí é um conceito muito importante, tá? Então, mesmo com campo elétrico nulo no interior do condutor, tá, esférico, existe potencial elétrico, mas ele é o quê? Ele é constante e diferente de zero. Tá bom? Aí agora ele me dá um caso do quê? Já eu tenho aqui agora uma outra esfera. Essa esfera não é condutora, tá? Não é uma superfície esférica condutora. Então ele pede para a gente calcular o potencial devido a uma esfera com densidade uniforme de carga. Tá bom? Então tem aqui, né, esse processo. Como é que fica aqui então? Então eu tenho o raio da esfera, que é R, tá? E aí o que acontece? Olha só, aqui eu estou trabalhando, pessoal, com uma esfera que é uma esfera não condutora, uma esfera isolante, tá? Uma esfera feita de dielétrico. Então ela é maciça. Imagina assim uma esfera de, sei lá, de plástico, por exemplo, tá? Maciça, né? Uma esfera feita de, sei lá, de um material isolante, não condutor. Uma esfera de madeira. É isso, tá? Então o que acontece aqui? Agora eu estou tratando de quê? Agora já não é mais a carga desse cara, ela não vai estar mais na superfície desse cara somente. Ela vai estar espalhada de que jeito? Ó, a carga, vamos supor que ele esteja positivamente carregado, ela vai estar no interior dessa esfera. Né? Só na superfície condutora é que eu tenho a carga toda concentrada e espalhada na superfície. Aqui esse cara vai estar onde? Ele vai estar uniformemente distribuído nessa esfera. Então agora o que acontece? Eu já não estou tratando da superfície externa, a superfície externa da esfera condutora. Agora eu estou tratando o quê? De todo o volume dessa esfera que não é condutora. Então agora eu começo a tratar em termos de quê? Em termos de ρ, né? Que é o quê? Densidade, não mais superficial, agora é densidade volumétrica. Densidade volumétrica. Então vou trabalhar com o volume da esfera. Volumétrica. Tá certo? Eu vou ter então aqui, ó, essa densidade volumétrica que vai me dizer qual que é a carga total, tá? A carga total né? Que vai estar nessa esfera. Então, olha aqui, o que eu tenho? Essa carga total ela é dada por 4/3 de πr ao quadrado, vezes quem? Vezes a densidade volumétrica. O que é densidade volumétrica? Densidade volumétrica, o que é? É carga sobre volume. Então, isso quer dizer o quê? Olha lá, que a carga total dessa esfera vai ser igual a quem? Ao volume da esfera vezes a densidade volumétrica de carga. Então, aqui eu tenho uma esfera não condutora e aqui eu tenho um volume da esfera. Vocês lembram que no outro exemplo eu tratei de quê? Da área da superfície esférica, que era 4πr ao quadrado. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente poder diferenciar. Vamos trabalhar aqui, né? Quero saber o potencial no interior dessa esfera não condutora, o potencial no exterior dessa esfera não condutora. Esse que é o problema que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá. Vamos aqui, mais uma vez, partir da questão do campo. Né? Aqui, ó. Então, eu teria lá, ó, o campo elétrico fora da esfera, né? Dessa esfera carregada, ele é o quê? Ele é dado por K vezes Q dividido por R ao quadrado. Isso nós já vimos lá nas nossas aulas sobre campo elétrico. Tá? E a gente considera o quê? Que esse campo elétrico é como se fosse o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme
de valor Qzão no centro da esfera, tá bom? E o potencial elétrico ali, ó, fora da esfera, para uma distância R maior que o raio da esfera, quanto é que vale? Vai ser K sobre Q, perdão, K vezes Q dividido por R, tá? A distância R. Então, pronto, a definição, né? A definição aí, né, de potencial e campo. Então, olha lá, o que, que vai acontecer no interior da esfera? Olha lá, no interior da esfera, o que acontece? Eu tenho isso daqui, olha lá, ó. Eu tenho que o campo elétrico radial, no interior da esfera, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a KQ sobre R ao cubo dividido por vezes R. Então, o que, que acontece aqui? Olha bem, pessoal, vamos pegar aqui para a gente poder entender essa definição. Imagina que aqui está a esfera, tá bom? Né? Então, a gente considera o quê? Que esse campo elétrico radial é como se eu tivesse toda a carga concentrada no centro. Então, se eu pegar aqui, ó, para... Deixa eu desenhar de cor diferente, que aí vai ficar interessante, só para a gente poder entender o que está por trás disso aqui. Se eu pegar aqui, ó, essa superfície esférica de raio, vou chamar aqui, ó, de R', tá vendo? O que, que vai acontecer? De raio R', tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter que a intensidade desse campo elétrico gerado num ponto aqui, ó, o campo elétrico radial, ó, que eu vou colocar ele aqui, o que, que acontece? Esse campo elétrico radial. Olha que coisa interessante. Né? Ela vai ser o quê? Né? Ó, a distância aqui é pequena, tá vendo? Ó, ele vai ter essa intensidade aqui. Ó. Notem uma coisa, pessoal, que aqui, ó, eu estou aqui, ó, considerando a carga englobada nessa superfície, né, esférica azul. Se eu pegar agora, ó, uma outra superfície agora, essa daqui, ó, o que, que acontece? Com um raio R duas linhas, o que, que vai acontecer aqui, ó, com R duas linhas? Notem que aqui o campo elétrico radial ele vai ser esse aqui, ó, R duas linhas. Então agora eu já estou o quê? Englobando uma quantidade maior de carga. Certo? Eu estou englobando uma quantidade maior de carga. Entendeu? Então você vai variando, né, de acordo com isso. E se eu for fazer uma análise dimensional disso aqui, o que, que vai acontecer dimensionalmente falando? Eu tenho o quê? Que, olha só, análise dimensional disso aqui, né? Porque muitas vezes a gente pode achar estranho esse R ao cubo, né? A gente pode achar estranho esse R ao cubo aqui. O que, que vai acontecer? A gente observa o quê? Que se eu pego aqui, ó, R dividido por R ao cubo, vai me dar 1 sobre R ao quadrado. Que aí a gente vai ter batendo exatamente o quê? A dimensão, né? A unidade de medida do campo elétrico. Tá? Mas a ideia é isso aqui, no interior da esfera, eu tenho um campo elétrico variável, tá certo? Eu tenho um campo elétrico variável no interior da esfera. De forma que, quanto maior o raio, maior é a quantidade de carga que eu englobo. Certo? Consequentemente, maior vai ser a intensidade desse campo elétrico, até chegar na superfície. Certo? Né? Em que R é igual a R. Então, olha só, uma vez que o campo elétrico no interior da esfera ele não é nulo, né, porque agora eu não estou tratando com uma superfície esférica condutora, ele é o quê? Ele é variável. Então, se ele não é nulo, o que, que vai acontecer? O potencial não vai ser constante. Ou seja, entre dois pontos, olha lá o raciocínio que a gente fez da outra vez. Ó. Aqui, ó, aqui dentro, para essa superfície esférica, para essa esfera que não é condutora, aqui dentro eu tenho campo elétrico que varia. Se esse campo elétrico varia, a diferença de potencial entre um ponto e o outro, ó, entre o ponto A e o ponto B, ó, deixa eu pegar aqui, ó, VA e aqui VB, dois pontos aqui, ó. O que, que vai acontecer aqui? Estou pegando aqui só para representar, né? Eles estão distantes aí, uma distância D, DL. Vou pegar aqui só para a gente poder lembrar um pouquinho da integral. O que, que vai acontecer aqui? Aqui, dentro, o que acontece? O potencial elétrico não é mais constante, então tem diferença de potencial, diferentemente da nossa superfície esférica condutora. Tá? Então, olha lá, campo elétrico no interior não é nulo, o potencial elétrico ele não será constante, como no caso da superfície esférica condutora. E uma vez que o campo elétrico está orientado radialmente para fora, no interior da esfera, o potencial elétrico aumenta quando se aproxima do centro da esfera. Né?
Certo? Por quê? A definição de potencial, se a gente for pegar aqui, ó, qual que era? Essa daqui. V igual a KQ sobre R. Então a gente tem o quê? Que quanto menor a distância R, maior vai ser o potencial elétrico. Então o potencial elétrico aumenta quando ele se aproxima do centro da esfera. Né? Então, se eu tiver que realizar o trabalho sobre uma carga de prova para trazer ela, tá? Deslocar ela da superfície da esfera para o interior, o que vai acontecer? Né? Vai ser necessário realizar trabalho. Vai ser necessário realizar trabalho. Tá? E aí a gente vê lá o quê? Que a realização de trabalho está diretamente relacionada com o quê? Com diferença de potencial. Se eu tenho diferença de potencial entre dois pontos, eu vou ter o quê? Eu vou ter realização de trabalho pela força elétrica. Tá bom? Então, o que acontece aqui? O valor máximo do potencial, ele vai estar onde? Vai estar na origem da esfera. Tá? E a gente pode calcular esse potencial no interior da esfera a partir de onde? A partir dessa equação que relaciona quem? Diferença de potencial entre dois pontos no interior da esfera, tá? VB menos VA, né? Aqui a diferença de potencial ΔV, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a variação da energia, aqui, ó, aqui é variação da energia potencial elétrica por unidade de carga. O que é variação da energia potencial elétrica? ΔU, isso aqui é energia potencial. ΔU, na verdade, é a mesma coisa que o quê? Que trabalho. Então, a diferença de potencial, o que é? É trabalho por unidade de carga, que é igual a menos integral de A até B, campo elétrico, né, que não é nulo no interior dessa esfera não condutora, vezes o quê? Vezes esse elemento infinitesimal de deslocamento. Muito bem. Se você fizer uma integral aqui de zero até um ponto geral no interior da esfera, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, a diferença de potencial entre o ponto R. Então, vamos pegar aqui, ó, eu tenho dois pontos. Ó. Aqui está a esfera. Ô, gente, desculpa aí, gente. Então, tem aqui dois pontos. Tá? Eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho aqui, ó, o quê? Eu vou ter aqui o centro da esfera, tá? Certo? E aqui eu vou ter aqui a distância R. Tá? Essa distância R aqui. Então, aqui está o centro da esfera, que corresponde à posição zero. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? O potencial nesse ponto, ó, que é VR, menos o potencial no centro da esfera, ele vai ser igual a menos a integral de 0 até R, tá? Desse campo elétrico radial vezes a distância dr. Tá? Seria aqui o elemento infinitesimal desse vetor aqui, essa distância entre a origem e o ponto P qualquer. Então, olha lá, substituindo aqui o valor que foi dado lá atrás para o campo elétrico dentro da esfera não condutora, que seria KQ sobre R ao cubo vezes R, dr, então chegaria nessa equação. Tá bom? O que eu estou querendo calcular? Né? Calcular o campo elétrico lá, né, no interior. Então eu vou ter aqui o quê? Integrando esse cara, tá? Né? O KQ e o R ao cubo saem, R dr, R ao quadrado sobre 2. Ó, então é isso que a gente tem aqui, ó, né? Encontrei quem? Encontrei o valor da integral. Então, a diferença de potencial entre um ponto a uma distância Rzinho do centro da esfera, tá? Até o potencial elétrico no centro da esfera vai ser meio de KQ sobre R ao cubo vezes R ao quadrado. Então, olha lá, o que vai acontecer? O potencial elétrico na origem, ele pode ser calculado de que forma? Estabelecendo uma condição de forma que o potencial elétrico seja constante, tá? Quando eu tenho um ponto na superfície dessa esfera. Né? Por quê? Nesse caso, a distância não vai mais variar. Ela vai ser igual ao raio dessa esfera. Tá bom? Então, nesse caso, o que acontece aqui? Ó? Se eu tomar que o VR, o VRzinho que estava naquela equação anterior, é igual ao potencial na superfície dessa esfera não condutora, eu encontro o valor aqui, ó, para esse potencial que é constante. É a carga total, tá? que essa esfera não condutora ela possui dividido pelo raio constante e vezes a constante eletrostática K. Tá bom? Então, definindo isso, o que vai acontecer? Olha lá, no lugar de VR, você lembra que aqui eu tinha, ó, VR menos o potencial elétrico no centro
da esfera não condutora. Só que agora, ao invés aqui, ó, no lugar de VR, eu coloquei quem? Eu considerei, ó, o Rzinho. Opa, o Rzinho igual ao raio da esfera. Então tem aqui, ó, na verdade, eu tenho o VR, que nós já sabemos, né? Ó, é constante e vale quanto? Vale K vezes a carga total da esfera não condutora dividido por R. R, o raio da esfera, menos o potencial no centro. É igual a menos meio KQ sobre R ao cubo vezes, ó, R ao quadrado. Então, o que eu vou encontrar, na verdade, aqui? Olha lá, o que eu encontro? Ó, eu vou ter aqui, ó, que encontrando o valor do potencial elétrico no centro da esfera não condutora, né? Então, teria aqui ó, o potencial lá na superfície da esfera, menos o potencial no centro da esfera, é igual a menos meio de KQ sobre R. E aí, passando, né? No caso aqui, eu passo esse menos V0, que é o potencial no centro da esfera, para cá, levo esse menos meio para o lado de cá, eu vou chegar ao quê? Chego à conclusão de que o potencial elétrico no centro dessa esfera não condutora, ele vai ser igual ao potencial na superfície mais aquele meio de KQ sobre R. De forma que o potencial no centro da esfera é 3 meios de KQ sobre R. Né? Como a gente já tinha dito lá no princípio do exemplo, esse é o maior potencial, né, que existe para essa distribuição de carga representada por uma esfera não condutora, tá? Com uma densidade volumétrica de carga ρ. Beleza, então tá certo. Então olha lá, o que vai acontecer? Para pontos no interior dessa superfície esférica, ou seja, em que o Rzinho é menor do que o raio da esfera, o que nós vamos ter? Ó, vamos calcular esse cara. Ó. Então teria lá, estou repetindo, né? Aqui a equação, né? A integral. Então vamos calcular quanto é que vai valer, ó, né? Eu já conheço esse cabuquinho aqui, ó. Então o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter então que para pontos no interior menos o potencial elétrico no centro da esfera não condutora é igual a menos meio de KQ R ao cubo vezes R ao quadrado. Então eu vou ter aqui, na verdade, o quê? Que para pontos no interior dessa esfera, ou seja, para ó, 0 menor do que R e menor do que Rzão, tá vendo? Ó, pontos no interior, eu vou ter que esse potencial é dado por essa equação. Tá vendo? É uma equação que depende de quem? Depende de R. Depende de R ao quadrado. Mas os potenciais, o potencial elétrico para pontos, né, nessa franja de distância, ou seja, para pontos ó, entre o centro da esfera não condutora e a superfície da esfera não condutora R, ele vai ser menor do que o potencial no centro dessa esfera. O maior potencial para a distribuição dada nesse exemplo é no centro da esfera. Então, né, a gente chega nisso aqui, né? Isso aqui é uma equação, olha só, isso aqui na verdade é uma equação de segundo grau, tá? Em que eu tenho o quê? Eu tenho que a minha variável ao quadrado ela é negativa, então é uma parábola com concavidade para baixo, nós vamos ver isso aí daqui a pouco no gráfico, então tá dado aqui. Beleza. Então, a função potencial elétrico para uma esfera com densidade uniforme de carga, tá? Densidade volumétrica de carga, é dada pela figura a seguir. Olha lá, que coisa interessante, né? Genial. O que eu tenho aqui? Um ponto que está no centro da esfera, eu tenho o maior valor do potencial, calculado pela gente por meio daquelas integrais. Quanto é que vale? 3 meios de KQ sobre R. Para pontos aqui, ó, maiores do que zero e menores do que R, vai ser dado por essa equação. Quem que é essa equação? É a chamada equação de segundo grau. Olha lá, que vai dar um gráfico que vai ser uma parábola com concavidade para baixo. A partir desse ponto aqui, ó, olha lá, para R maior do que Rzão, eu vou ter o quê? Que esse potencial elétrico ele vai decair o quê? Com o inverso da distância. Tá? Então, esse gráfico resume todo o raciocínio matemático que a gente fez até aqui. Tá? Representando, então, essa variação, tá? Do valor do potencial em função da posição. Tá certo? Estão vendo aí, pessoal? Tá? Eu estou passando para vocês o quê? A aplicação direta. Tá? Isso daqui tem a ver com o que a gente viu lá atrás, quando estudamos o
o campo elétrico, tá? Então é um caso específico para o potencial elétrico gerado para essa carga, para essa esfera não condutora. Tá certo? Tranquilo? Tá? Muito bem. Vamos adiante. Vamos falar aqui de um outro exemplo. Nós temos tempo para falar. Então vamos ver agora como é que seria o potencial elétrico que é devido a uma reta infinita carregada. Então, se eu tiver um fio infinito carregado, como é que fica a questão do potencial elétrico gerado? Aqui agora, eu já estou tratando de quê? De uma densidade linear de carga. Então, a minha carga total, que eu posso chamar de Qzão, ela vai ser igual a quanto? Perdão, a minha carga total dividido pelo comprimento L, que vai me dar quem? Vai me dar esse lambda, né? Certo? Lambda é a carga total nessa distribuição infinita dividido pelo comprimento. Né? Só que aí que está, né? Esse cara aqui é infinito. Né? Então aí que entra uma diferença, né? Porque no primeiro exemplo eu falei de quê? Eu falei de uma esfera condutora finita de raio R, no segundo exemplo, de uma esfera não condutora finita de raio R. Agora eu estou lidando com o quê? Com uma reta infinita carregada, tá bom? Mas então eu trabalho com essa densidade linear de carga, né? Que é a razão entre carga por comprimento. Muito bem. Então, uma vez que essa distribuição ela se estende até o infinito, a gente não pode utilizar essa equação, né? Fica complicado. Então, nós vamos ter que trabalhar com a outra equação e não essa, né? Para calcular. Então, o que acontece, né? Não vai, como a distribuição de carga é infinita, tá? O potencial ele não vai chegar a um valor limite lá no infinito, né? Para a distribuição das cargas nas esferas, tanto na esfera condutora como na esfera não condutora, lá no infinito o potencial era nulo. Por quê? Porque eu tinha lá no infinito, quando ele olhava para essa esfera de raio R, era como se ela fosse um pontinho infinitesimal, né? Pequeno, a dimensão dela. Mas olha só, quanto maior a distância, o que acontecia? Menor era o valor de quem? Do potencial elétrico, de forma que ele lá no infinito ele zerava, ele tendia para zero, né? Muito coisa aí, né, da tendência aí. Então, olha só, então a gente não pode fixar para essa distribuição linear, para esse fio infinito carregado, a gente não pode fixar o potencial como nulo nessa região, tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter que usar essa outra equação, né, que é aquela que relaciona a diferença de potencial com a integral, menos integral de A até B do campo elétrico vezes o elemento infinitesimal de comprimento. Tá bom? Muito bem. Bom, se a gente pegar aqui, ó, que esse campo elétrico ER, ele corresponde ao vetor campo elétrico radial que está dirigido para além da reta carregada, ou seja, né, considerando a reta carregada positivamente, esse cara seria um campo de afastamento, o que a gente pode trabalhar com a lei de Gauss? Aí lembrando um pouquinho da lei de Gauss, né? Dada a questão da simetria, né? A superfície gaussiana para um fio infinito carregado, ela era uma superfície o quê? Cilíndrica, né? Para quê? Para aproveitar a simetria da distribuição de carga. Então, da lei de Gauss, o que acontece? Esse campo elétrico aqui, ER, né? Ele vale quanto? Né? Isso aqui é um cálculo que nós já vimos lá atrás. Ó. Né, a gente chegou utilizando a lei de Gauss, a questão da simetria, a superfície gaussiana cilíndrica, que o campo elétrico radial era 2K lambda dividido por R. Olha que coisa interessante, né, gente? Ó, se a gente for analisar isso aqui de um ponto de vista de dimensão, de unidade, o lambda o que é? O lambda é coulomb por metro. Tá? Então a gente chega o quê? Que eu teria aqui, ó, eu teria, né, a constante eletrostática, né, que é dada por quem? Por Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes coulomb por metro quadrado, no final tem Newton por coulomb como unidade de campo elétrico. Então, só fazer uma análise dimensional. A análise dimensional ela é fundamental, aquilo que a gente já viu lá em física geral 1, ela é fundamental para quê? Para a gente poder atestar e comprovar que uma equação utilizada para explicar um fenômeno físico está correta. Aqui nesse caso, ó, eu falei aqui, mas eu vou fazer. Ó, o que eu tenho aqui? Ó, qual que é a unidade que mede campo elétrico? A gente sabe quem que é, Newton por Coulomb. Então aqui eu tenho, ó, a constante eletrostática, Newton vezes
metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá certo? Vezes quem? Vezes Coulomb por metro, que é a densidade linear. Dividido por quem? Por metro. Opa! E aí, como é que fica isso aqui, então? Ó, vamos comprovar isso aqui. Ó. Então, eu vou ter, ó, vou continuar aqui, tá? Nessa minha dedução. Opa! Deixa eu dar um ESC aqui. Como é que eu saio desse negócio? Ah, ô, cara. Deixa eu voltar aqui, gente. Ih, cara, eu perdi tudo, não, tá? Pô, gente. Você viu ali, eu apertei um negócio ali, sem querer. Espera aí, vamos ver, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, eu estava aqui, ó. Perdi o negócio. Vamos lá, então tem aqui, ó, a unidade, né? Vocês me perdoem aí, gente. Eu cliquei aqui, que o meu mousepad, eu trabalho com ele, eu estou aqui no mousepad. Eu não tenho mesa de digitalizadora, não, tá, gente? Isso tudo aqui eu faço no mousepad. O mousepad, ele é bonzinho, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho lá, ó, vai ser o quê, ó? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade para quem? Para constante eletrostática. Vezes quem? Lambda. Lambda o que é? É densidade linear de carga. É Coulomb por metro. É carga por comprimento, dividido por metro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Isso aqui ó, vai me dar o quê? Vai me dar ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui, o que eu faço? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, então vai ficar C vezes metro quadrado, perdão, dividido por metro quadrado, né? Repito a primeira, C sobre M vezes 1 sobre M. Corto aqui M ao quadrado com M ao quadrado, Coulomb com Coulomb. O que eu vou ter no final? Eu vou ter justamente o quê? Newton por Coulomb. Tá? Ah, Adriano, por que você fez isso aqui? Só para mostrar para você como que esta equação que a gente encontrou lá atrás, ela condiz com a realidade, né, de um campo elétrico radial gerado por uma distribuição linear infinita de carga. Muito bem. Aí, continuando aqui, ó, se eu pegar que o campo elétrico, o potencial elétrico num ponto A, a uma distância A, eu poderia, então, o quê? Calcular o potencial elétrico a uma distância R. Ele seria dado por quem? Olha lá, né? A diferença de potencial no ponto R menos a diferença de potencial no ponto A, tá? É igual a menos a integral, tá, de A até R do campo elétrico radial dr. Aí, no lugar do campo elétrico radial, eu coloco isso aqui. Tá? Quem que vai ficar aqui dentro? Né? D2K lambda é tudo constante, vai ficar 1 sobre R dr. Aí eu vou ter que a diferença de potencial entre dois pontos, nessa distribuição linear, infinita de carga, ela vai ser igual a quanto? Aqui, ó. Aqui eu já acelerei, mas aqui o que eu teria aqui? Eu vou repetir esse cara aqui, ó. Seria o quê? Seria menos 2K lambda integral de A até R de quem? De 1 sobre R dr. Aí vocês vão lá, ó, na tabela de integral. Integral de 1 sobre R, quem que é? É ln de R. Então a gente teria que a diferença de potencial para essa distribuição aí de carga num fio infinito, ela é menos 2K lambda n ln, ou seja, no logaritmo neperiano de R sobre A. Tá? Então, no caso dessa reta carregada positivamente, as linhas do campo elétrico elas vão se afastar e o potencial elétrico ele diminui quanto maior for a distância reta carregada. Tá? Para valores grandes de R, o que vai acontecer? O potencial ele vai diminuir sem limites, tá? Mas o potencial elétrico não pode ser fixado como nulo quando R é infinito. Por quê? Porque justamente eu vou ter essa distribuição também infinita, né, das cargas, tá bom? Entretanto, você pode dizer que o potencial ele vai ser nulo para qualquer ponto que você possa definir, que você convenciona ter. Então, por exemplo, se eu pegar aqui para R igual a o campo elétrico é nulo, eu poderia aqui dizer então que em VA o campo elétrico vai ser, perdão, o potencial elétrico é nulo, então eu teria que o potencial elétrico em qualquer ponto a uma distância R dessa distribuição infinita linear, né, de cargas, ele vai ser menos 2K lambda ln de R sobre A. Tá bom?